Os donos da bola Litoral, oferecimento Bet Sport. Tá com sorte? Vai na Bet Sport. Eis o grande Santos Futebol Clube. O Santos da Vila, de Pelé. Santos de eternas vitórias e conquistas. Santos Futebol Clube. O time de milhões de torcedores do mundo afora. Milhões de corações que pulsam, seja na derrota, seja na vitória. Sem nunca perder a esperança e a certeza do time que nunca caiu. E hoje, aqui nos Donos da Bola Litoral, mais um candidato à presidência do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde, muito boa tarde. Obrigado por sua enorme audiência. Você, nação santista, você que curte o futebol, que quer entender um pouco das propostas dos candidatos à presidência desse grande time, um dos maiores times do mundo, a importância que tem o Santos Futebol Clube para o Brasil e para todo mundo. E eu estou recebendo aqui Marcelo Teixeira, é administrador de empresas, formado em Direito, presidente do Conselho da Universidade Santa Cecília, presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, foi o mais jovem presidente da história do Santos em 1992-93, depois eleito novamente em 2000, reeleito por 5 mandatos consecutivos, tem história. Também foi presidente do Conselho Deliberativo do Santos entre 2018 e 2020. Está ali o homem, Marcelo Teixeira. Muito boa tarde, senhor Marcelo Teixeira, candidato, e eu vou chamar também livremente de presidente, porque foi várias vezes presidente do Santos. Muito obrigado por sua presença, muito nos honra vir aqui recebê-lo num programa jovem, é o nosso primeiro ano aqui na Baixada Santista, e quero mais uma vez agradecer todo o seu staff, o seu pessoal, a competência de vocês em permitir e trazer o senhor aqui à Band, a TV Tati Band Litoral. Muito nos honra. Aqui as câmeras são suas para o senhor falar com nossos telespectadores. Obrigado, eu que agradeço muito essa participação dos Donos da Bola da Litoral, a você, Caio, ao meu querido irmão Marcos Bianchi, e ao Harley, a toda a equipe. É um prazer, estou à disposição de vocês. Muito bem. Presidente, eu vou explicar o formato nosso aqui. Nós não queremos ser contundentes, não é isso, nós queremos ser informativos. Nós temos algumas perguntas que vamos fazer de forma livre, o senhor vai responder de forma livre, e de forma livre também, se o senhor me permite, eu vou querer interrompê-lo no momento que eu achar que devo. À vontade. Concorda? Tudo bem? Concordo. Eu quero convidar 2 jornalistas aqui, por favor. Adilson Moraes, Danilo Almeida, junte-se a mim, são meus comentaristas. Um pouquinho mais para lá ali, olha, por gentileza, é isso mesmo. Eles são narradores conhecidos, são comentaristas aqui, trabalham com futebol e esporte há um bom tempo, e nós temos um microfone aqui. Esse microfone vai representar a voz da população santista, que não pode estar aqui no nosso palco, mas eles vão ficar à vontade de perguntar ao senhor algumas coisas. Ótimo. Alguns itens meio fortes até. Muito mas bom. é a voz da população santista, tudo bem? Excelente, Eu vou chamá-los e eles vão vir aqui, um a um, aos poucos, para poder fazer essa pergunta ao senhor. As perguntas ao senhor. Ok? Muito obrigado, Danilo Almeida. Muito obrigado, Adilson. Vamos começar então. Pode levar o microfone para lá, que na hora que vocês vierem, vocês... Presidente, o senhor levou um certo tempo para decidir a sua candidatura, pelo que nós notamos. Nós já tínhamos alguns candidatos já lançando candidaturas, convidando para eventos e etc. E nós notamos que o senhor levou um certo tempo para tomar essa decisão. Por que uma pessoa com tanto conhecimento e experiência, no momento em que o Santos atravessa uma fase das mais difíceis da história, creio eu, por que o senhor levou tanto tempo para decidir a sua candidatura? Exatamente respondendo pela sua colocação. O momento do Santos é gravíssimo, um dos piores da nossa história. E nós não queríamos misturar política ou deflagrar um processo sucessório diante do time precisando de pontos e de vitórias. Se eu tivesse mais prazo de inscrição da nossa chapa, demoraria. O nosso grupo ainda comentava, presidente, você vai perder apoios, está perdendo espaço, está perdendo tempo.
eu não me preocupo com chapa, nem com o nome do Marcelo Teixeira, nem com grupos. Eu me preocupo com o Santos. E se pudesse, retardaria mais. Mas nós tínhamos que escrever a chapa de acordo com o prazo estatutário. E escrevemos e pretendemos ainda que o Santos saia dessa situação. Parece uma pergunta óbvia, mas eu queria dizer o seguinte: o senhor é um homem muito bem sucedido empresarialmente, e isso eu acho que é uma grande qualidade num país como o Brasil. Muitas vezes as pessoas olham até isso de uma forma lacradora. Pô, o cara é bem sucedido, o que está fazendo aí? Não, a gente precisa de pessoas com boas ideias, as melhores cabeças coordenando os piores assuntos, os mais difíceis. Mas a minha pergunta para o senhor, sendo tão bem sucedido, já tendo passado pelo Santos, por que o senhor quer ser presidente do Santos agora? Eu quero porque eu senti o apelo, o chamamento das pessoas e eu não poderia me omitir. O futebol, você falou uma verdade, Caio, ele afasta as pessoas de bem. E se nós também não tivermos o envolvimento e o trabalho num clube da grandeza do Santos, mas que está sediado numa cidade litorânea de 500 mil habitantes, é atípico um clube ter uma grandeza, uma história, um passado como o Santos, de títulos, de representatividade, no meu entendimento, o maior embaixador do Brasil ainda no exterior, comparado a outros times que estão sediados em capitais. Então o Santos precisa, mais uma vez, de uma governança, precisa de uma gestão para que ele se recoloque no mercado como um protagonista. Hoje o Santos é um coadjuvante e essa fase é uma fase tão difícil que é um divisor de águas. Se nós mantivermos essa política no sentido de sempre que aquele que assume justificar problemas do passado diante das suas próprias ineficiências e das suas fraquezas como gestão, o Santos está se apequenando, está com essa filosofia tendo um problema seríssimo em termos de continuidade de gestão. Então é o momento dos homens de bem e com capacidade, com experiência, e é por isso que nós estamos colocando o nosso nome à disposição do quadro associativo. Muito bem, antes da gente falar aqui com o Danilo, que vem representando a voz da população, Danilo Almeida, queria saber, Ale, você tem algum posicionamento a colocar sobre a gestão ou a candidatura do senhor Marcelo Teixeira? Tenho sim, Caio. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos, em especial ao presidente Marcelo. Isso que o presidente colocou é muito oportuno, porque de fato a única candidatura que mexeria com o cenário político do Santos é a do presidente Marcelo pelo passado que ele tem no clube. Então ele se lançar candidato antecipadamente poderia gerar prejuízo dentro do campo, né? Porque o clube ia entrar em polvorosa, ia antecipar um processo eleitoral que é inevitável, né? Eu entendi perfeitamente a escolha do presidente em retardar ao máximo o seu lançamento da candidatura. E aí, se você me permite, Caio, eu já queria perguntar para o presidente algo que é muito caro a todo santista e também ao presidente, que é a categoria de base do Santos. A gente sabe que a história do Santos é muito atrelada ao sucesso da sua categoria de base. Infelizmente, a gente tem visto ao longo dos últimos anos, presidente, a categoria de base do Santos não sendo mais a referência que foi um dia. Verdade. Isso. Qual é o planejamento do senhor para recuperar o que já foi o Santos como vanguarda de categoria de base? É um choque, Harley, na categoria de base, porque quem não tem uma atenção especial à categoria de base, e o Santos provou que desde o novo milênio, se vocês avaliarem o Santos do passado, todos podem comentar: nós tivemos a primeira geração de meninos da Vila, vitoriosa, conquistando títulos, conquistou um Campeonato Paulista, mas ela é muito esporádica, ela não é constante. Nós provamos a partir do novo milênio, a partir do ano de 2000, que com uma filosofia tratando a família e o atleta e deixando com que o empresário eles tenha a sua função, mas ele tem uma função muito definida dentro desse processo, que aí sim o Santos voltará a ter condições de revelar, não apenas por esse tipo de relação, mas ao mesmo tempo de contar com profissionais capazes de ter uma linguagem desde a categoria sub-7. Você não pode pôr qualquer professor, porque numa categoria como essa é muito mais o lazer, é muito mais sem exigências de resultado do que propriamente você imaginar que o atleta já seja um craque. Então tudo isso são muitos detalhes que requer
que o Santos tenha uma infraestrutura através de um centro de treinamento atualizado. Nas suas gestões anteriores, o senhor fez isso? O centro de treinamento nosso de 2009, do profissional, era a referência no Brasil. Nós recebíamos clubes de fora, do Corinthians, Palmeiras, dirigentes vinham conhecer a nossa estrutura, tanto a rede hoteleira, que nós, Recanto dos Alvinegros, os campos de treinamento, o CEPRAF, tudo integrado, equipamentos, profissionais como o Filé, Rosan. Então, eram profissionais que correspondiam às expectativas dos trabalhos, desde as divisões de base até o profissional. O Santos não colocou um prego no quadro, não modificou, desde 2009 até hoje. Se você for ao CT, é a mesma estrutura, é o mesmo quarto, é a mesma luz. Então, o Santos ficou no tempo e no espaço. Os outros clubes cresceram. Certo. Nós iniciamos os investimentos no centro de treinamento Meninos da Vila na entrada da cidade. Paramos. Então isso tem uma referência nas suas gestões anteriores, tem uma referência. É uma referência. É uma infraestrutura importante, necessária, mas não apenas isso. Você precisa contar com profissionais que estejam agregados a essa política e sejam profissionais que estejam acompanhando o processo de evolução do futebol brasileiro. Às vezes se fala muito na questão de estatística, de várias propriedades e particularidades que sejam úteis para você observar o desenvolvimento de um atleta, a contratação, mas tudo isso tem que ser associado e somado a profissionais que estejam definindo este acompanhamento e as contratações, porque senão o Santos só continuará indo nos dados que estejam lá escritos, contratando, permanecendo hoje com 50 jogadores no departamento de futebol profissional, que tem muita quantidade, mas baixíssima qualidade. Presidente, o senhor já citou isso em outras entrevistas, né? E é uma contundência aí, porque eu não quero entrar muito nisso, que eu quero ouvir aqui a pergunta do Danilo Almeida, porque o que acontece? Você pode ter 50 jogadores, mas em que condição você tem esses jogadores? Se eles estiverem com salário sendo bancado por outros, com empréstimo, com circunstâncias desse nível. Mas o senhor fala daqui a pouquinho. Danilo, qual que é a pergunta que você tem? Primeiramente, boa tarde, presidente. Obrigado por estar conosco aqui na TV Tati Band. Marcelo, é o seguinte, você foi presidente na década de 90, uma situação delicada do Santos financeiramente. Você volta no começo do século e aí você olha para um monte de medalhões e começa a contratar. E quase bateu quando você foi vice-paulista. Vem a geração Robinho e Diego. Bateu campeão paulista e vice da Libertadores e aí você termina a década. Olhando para esse cenário todo que você tem essa experiência, o Marcelo de 2023, olhando para tudo isso, olha com bons olhos para a SAF, olha com bons olhos para, você já falou da base do Santos, olha para os medalhões. O que o Marcelo 2023, caso vença a eleição, fará como presidente em 2024? Farei exatamente o necessário e imprescindível para, num curto espaço de tempo, o Santos ter uma equipe competitiva para o Campeonato Paulista. É uma criatividade e uma capacidade associada ao tempo e às exigências que o torcedor tem. O Santos está na fila do campeonato, nós não podemos mais ficar entrando em competições para lutar contra o descenso, contra o rebaixamento. É inadmissível o Santos, com a sua grandeza, com o nível de investimento, com o orçamento que possui, o Santos está lutando contra o rebaixamento. O Caio citou um fato que nós temos 50 jogadores e podem ser custeados por esse, por aquele, mas é inadmissível o Santos ter 50 jogadores. É inadmissível o Santos ter em 3 anos mais do que 10 técnicos passados no departamento de futebol profissional. Isso significa o quê? Que eu entrei e recomendei 3. Sim. Contratamos 3. Você entrou, recomendou mais 3, contratou mais 3. Sucessivamente, nós chegamos a 50. Não tinha padrão. Não tinha padrão, não tinha regra, não tinha direcionamento e uma política, uma filosofia de trabalho. Que não apenas no futebol, você tem que ter em todos os setores. O Santos tem uma marca fortíssima, pouquíssimo explorada hoje através do marketing. Você tem departamentos administrativos, financeiros, com nenhum direcionamento em termos de austeridade financeira. Certo. Porque você vê que os valores são feitos de uma forma a não ter nenhum tipo de controle dentro desse processo. Então você tem que ter um processo
de um compliance, de governança, para que o Santos, de fato, tenha um rumo, tenha um caminho. Respondendo até a sua pergunta, quando entramos em 2000, a nossa política era para ter equipes de competição. Eu assumi, eu tinha 13 jogadores no elenco de profissionais naquela oportunidade, diferente de hoje, que eu tenho 50. Sim. Os 13 daquela oportunidade também não tinham qualidade quase que alguma. Hoje nós temos 50 também sem nenhuma qualidade. Então, o que é necessário fazer? Você ter conhecimento para você se utilizar desses 50 numa troca que você possa reforçar o seu elenco e, ao mesmo tempo, buscar investimentos que nós temos hoje no mercado árabe, hoje em plena ascensão. Sim. O Santos tem produtos, o Santos tem marca, o Santos tem uma arena a ser construída. Então, nós temos condições de, através desses investimentos... Na questão da arena construída, o senhor concorda com o contrato com a W Torre? O senhor conhece o contrato? Conheço. Ou o senhor mudaria alguma coisa? Não, nós é que aprovamos, quando éramos presidente do Conselho, nós então o senhor conhece profundamente o que tem lá no contrato da W Torre? Aprovamos o contrato da W Torre em 2019, que foi alterado para o contrato atual. O projeto da W Torre, autorizado na nossa gestão, ele foi também modificado, reduzindo custos dessa arena. Então, mas eu sou a favor da continuidade da... O senhor não teria a ideia, então, por exemplo, de pegar esse contrato da W Torre, excluí-lo e usar um grupo local para fazer essa arena? Pode ser alguma. Essa ideia não passa pela sua mente? Não, nenhuma hipótese. O que eu tive de iniciativa é que reuni o grupo de empresários da construção civil, conversei com o presidente Rueda para que este grupo pudesse servir de apoio, de base, de orientações para que o contrato da W Torre fosse dado continuidade. Então, buscar a experiência dessas pessoas na construção civil para que o contrato da W Torre tenha a sequência necessária para que você imagine quanto custa colocar o estádio de pé. Nada mais justo do que você ouvir as pessoas inerentes à construção civil para que elas possam somar dentro desse processo, tirá-lo do papel e colocar em prática. Presidente, o senhor conhece bem televisão, o senhor sabe que a gente luta contra o tempo, né? Nós vamos para um rápido break, daqui a pouco eu volto aqui com o senhor. Muito valiosas essas suas respostas. A gente tem mais pergunta ainda, né? Você tinha mais uma pergunta? Sobre a SAF, como que o senhor olha a SAF hoje em dia? E aí o senhor pode responder depois do break, por favor. É bem rápido, eu sou a favor da SAF, só não sou hoje porque o Santos está com uma marca em baixa. Mas eu acho que as pessoas às vezes confundem o que seja SAF de um clube empresa. Hoje tem clubes que optaram por ser um clube empresa, outros optaram por SAF. Eu não sou hoje a favor nem da SAF, nem do clube empresa. Por quê? Porque eu acho que o Santos tem que ter uma gestão para que essa marca seja valorizada, aí sim, aí eu sou a favor dessa opção. Candidato Marcelo Teixeira, presidente, já foi eleito, reeleito, está aqui hoje respondendo muitas perguntas e a gente daqui a pouco volta aqui na TV, no grupo Tati Band, aqui em São Vicente. Muito obrigado por tua audiência, fica ligado aí. Vem cá, meu gato, que eu já quero com emoção. Emoção. Aqui. O que é isso? Esse aqui é o site da Betsport. Hoje mesmo eu montei meu primeiro jogo com bônus em dobro do primeiro depósito. E você ganha o que com isso? Agora mesmo tô torcendo pra ganhar 1 milhão e montei meu bilhete apenas com R$1. É jogo demais, Até mas... Até 1 milhão? Sim. Qual é o nome mesmo? Betsport. Emoção na palma da mão. Muito bem, retornando aqui aos estúdios da TV Tati Band Litoral, a gente está com a entrevista sabatina com os candidatos e hoje recebendo aqui mais um candidato à presidência do Santos Futebol Clube, senhor Marcelo Teixeira. Presidente, essa eleição aí promete ser bem acirrada, embora o senhor entrou aí, parece que pegando o vácuo e já chegando na frente, com muitas opções, com muitas possibilidades, colocando muitas situações novas aí. Mas a pergunta é a seguinte: o senhor falou muito aqui da base, falou do CT, falou do estádio. E o futebol feminino? E as sereias da Vila? Tem algum projeto para elas? Temos. É imprescindível você manter o Santos com uma marca como as Sereias da Vila em alta. Nós temos uma possibilidade de você continuar selecionando meninas espalhadas em todo o Brasil.
O Santos já foi bicampeão da Libertadores da América e o Santos precisa, mais uma vez, também investir no futebol feminino. Nós temos 5 pilares, Caio, na nossa gestão. Dentre eles está o futebol feminino. Nós temos o futebol de base, o futebol profissional, o futebol feminino, o patrimônio e a marca. São 5 áreas nas quais nós pretendemos ter um olhar diferenciado, uma gestão profissional em cada um deles, para que a gente alcance os resultados a curto prazo. Bom, muito bem, aqui a Adilson Moraes tem uma pergunta representando a voz da população santista. Boa tarde, presidente, um prazer ter você conosco. Presidente, representando a dúvida do torcedor santista, eu como jornalista não posso fugir dessa pergunta, eu gostaria que o senhor entendesse e ficasse à vontade. O senhor é um presidente que, quando o seu nome é citado, é causador de divisora de águas. Porque o senhor foi bicampeão brasileiro, tirou o Santos de um jejum de mais de 18 anos, foi bicampeão paulista, reestruturou o Santos, é um presidente que está na história. Porém, presidente, os seus últimos anos, 2008 e 2009, o Santos lutou para tentar fugir do rebaixamento. O Santos foi salvo na última rodada em 2008 com o gol do Quinones, né, que não deixou saudade. E as suas contas também foram rejeitadas, presidente. Eu gostaria que o senhor esclarecesse esse momento oposto do seu mandato de 5 anos. Muito bom. É importante esse esclarecimento porque você tem 10 anos de uma gestão. Você imagine você disputar 10 campeonatos brasileiros. Dos 10 campeonatos brasileiros, nós tivemos um, que foi 2008, que foi um ano atípico. Por quê? Porque nós viemos do bicampeonato paulista de 2007, fomos vice-campeões brasileiros mais uma vez em 2007, e o que nós decidimos fazer a partir de 2008? Um novo processo de renovação. Por quê? Porque todos lembram, hoje é uma realidade, que nós estávamos preparando uma nova geração. Uma nova geração que era nada mais, nada menos que Neymar, Paulo Henrique, nas quais eu já tinha segurado o Neymar em 2014, quando ele já estava em 2004, quando ele estava na Europa, já no Real Madrid, e nós investimos para que ele permanecesse aqui com seus 12 anos de idade. Então, é um projeto que eu não poderia correr riscos algum. Então, mesmo assim, em 2008, nós disputamos a Taça Libertadores da América, nós fomos às quartas de final da Libertadores da América. Em 6 anos, nós disputamos 5 Taças Libertadores da América. 2008 foi a última disputa. E em 2008, nós não possuíamos um elenco forte que estava nesse processo de sucessão. Em 2009, já lançando os meninos, nós já fomos vice-campeões paulistas, fomos à final do Campeonato Estadual contra o Corinthians. E ali já era o processo de renovação automático para os próximos anos. Então, é natural que, ao invés de, às vezes, você destacar 10 anos vitoriosos de uma gestão, os opositores ou mesmo que deu fruto em 2011 com a Libertadores, né? Cite um ano de 2008, que é natural, mas não é uma rotina o Santos disputar descenso na minha gestão. Ao contrário, na minha gestão nós disputamos campeonatos, alcançamos títulos e 2 grandes gerações de jogadores. Geração Robinho, Diego, geração Neymar, Paulo Henrique Ganso, que 2010 fomos 2009 vice-campeão paulista, 2010 campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, graças ao legado do Marcelo. E sobre as suas contas, presidente? Contas rejeitadas, foi muito importante você citar, foram contas rejeitadas de uma forma política. Nós ingressamos na justiça, nós provamos item por item, tanto que após o Santos arquivou o processo decorrente dos itens que estavam sendo apontados, eram 4 itens que estavam sendo apontados naquela oportunidade, esclarecemos item por item, a gestão arquivou o processo referente a esses esclarecimentos e a gestão, a minha preocupação não foi apenas essa. Eu estou ainda na justiça, estou demorando, a justiça é demorada, mas já está em Brasília, em última instância. Você acha que isso é a grande pedra no seu sapato nessa eleição, em todas as eleições? Não, nesta não, é uma questão apenas da verdade dos fatos. A verdade, eu vou provar que a reprovação das contas ela foi política. Então eu já tenho esse resultado na ação atual, eu já tenho o perito judicial que recomenda a aprovação das contas e isso não interfere em nada na questão eleitoral de momento. O que é
mais importante para mim, para minha família, para minha história, para o meu nome, é exatamente isso. É eu provar que aquele ato foi um ato político e não foi um ato de técnico de recomendação e de avaliação de um parecer de auditoria independente que recomendava a aprovação contábil das minhas contas. Isso foi um ato grave e eu quero reparar esse ato. Presidente, aqui a gente vai fazer aqui um pequeno joguinho. Estamos terminando, já estourou o tempo pra caramba aí, mas a gente dá um jeito. O senhor vai escolher uma dessas perguntas, tá? O senhor só tem direito de responder uma. Escolha você escolhe. Não, eu deixo para o senhor tem bastante habilidade. Quais erros que cometidos na gestão Andrés Rueda no futebol, você acredita que foram mais graves? Esse eu vou responder bem rápido. Não cabe a mim julgar. Eu acho que cabe ao Conselho Deliberativo, cabe à torcida e a vocês da imprensa. Não vou medir erros diante de um processo de uma administração que nem se acabou ainda. O senhor pediria uma auditoria independente logo que o senhor assumisse? Eu vou fazer uma auditoria interna, não para buscar, porque eu não vou ficar olhando no retrovisor aquilo que aconteceu do passado. Para mim é passado. Cabe ao Conselho Deliberativo fiscalizar e, se necessário, adotar medidas correspondentes à gestão anterior. A minha gestão vai ser de janeiro de 2024 para frente, mas lógico que eu preciso ter conhecimento de várias situações hoje do clube, dentre elas financeiras. De que maneira foi antecipado o valor do Campeonato Paulista, o que nós teremos de direitos para receitas do ano que vem, como hoje existem os contratos no Departamento de Futebol Profissional, feminino, de base, enfim, nós precisamos de um raio-x do clube. Candidato, o senhor tem 30 segundos, 30 exatos, e eu vou lhe interromper para poder defender a sua candidatura naquela câmera ali. Eu convido o quadro associativo para que participe, independente de chapas, no dia 9 de dezembro, faça esse direito de voto, de forma presencial na Vila Belmiro, de forma virtual através da opção que você possa ter no site do Santos Futebol Clube, mas se for da sua preferência, chapa 5, Marcelo Teixeira e Fernando Bonavides. Muito obrigado, presidente Marcelo Teixeira. Eu que agradeço. Muito obrigado, sucesso na sua caminhada e principalmente sucesso ao Santos. Muito obrigado por sua audiência, fica com a programação da TV Tati Band Litoral. Obrigado aos jornalistas Danilo Almeida, Dilson Moraes, Ale Rodrigues. Um grande abraço, aqui é Band, amigo, o canal do esporte. Os donos da bola litoral, oferecimento Bet Sport. Tá com sorte? Vai na Bet Sport.